Muito boa tarde. Nesta data de 21 de setembro de 2021, encerramos a Semana Farroupilha, a Semana Magna do Rio Grande do Sul. As nossas entidades conseguiram realizar alguns eventos presenciais e agora retomamos aí o curso das atividades. Uma semana que se iniciou com feriado, hoje já é uma terça-feira com cara de segunda-feira. Estou aqui na companhia da doutora Ariane. Boa tarde. E gostaria de trazer uma notícia interessante, em primeira mão, doutora, que saiu na mídia impressa, e dizem, até vou ler aqui porque é muito interessante. Ela fala: o piso salarial dos professores do ensino fundamental do Brasil é o mais baixo entre os 40 países de relatório, ou segundo o relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgado nesta quinta-feira, dia 16. Aí, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, divulgou uma nota dizendo que é inadmissível que os professores sejam mal remunerados no nosso país. Não existe futuro sem investimento na educação e valorização dos professores, disse em nota a UBS. Então, veja bem, doutora, uma entidade extremamente confiável, que é a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, traz a notícia sobre essa pesquisa que o piso salarial dos professores no Brasil é o mais baixo entre 40 países pesquisados, segundo o relatório. E aí nós escutamos os nossos gestores municipais reclamar do piso do magistério. E aí nós vamos ver, nossos professores são os que ganham menos entre 40 países. Quer dizer, essa é uma notícia, eu até vou publicar depois no grupo da FEMEX, que serve de argumento na hora em que nós sentar na mesa do prefeito, do gestor público, para negociar aumentos, revisão, melhores condições de trabalho. Nosso servidor, nosso professor, então, é o que ganha menos entre os 40 países pesquisados. Um absurdo. Infelizmente, no Brasil, essa é a realidade. A profissão é de suma importância para tudo, porque tudo começa na educação. O desenvolvimento das pessoas não é valorizado, não ganham equiparadamente bem. E imagina antes de 2011, antes da lei do piso do magistério, como não ganhava um pouco. Verdade. Aí nós não devíamos estar em 40, nós devíamos estar em 200, né? E conseguimos alguns avanços com a lei do piso, que trouxe alguma melhoria financeira na remuneração dos nossos professores, mas ainda estamos lá atrás, ainda entre 40, estamos no 40º lugar, no último lugar desses 40 países pesquisados. Ainda temos muito que avançar, né? Muito para lutar. Com certeza, com certeza. Mas, doutora, eu trouxe aqui, dentro daquela ideia de nós discutirmos situações que envolvem os nossos servidores, normalmente na base, que envolvem ou municipais, ou estaduais, ou até da iniciativa privada, eu trouxe aqui uma decisão interessante que trata da devolução de valores pagos de forma indevida. Isso é comum acontecer, eu acho que até já fiz referência a esse assunto num processo, num programa outro dia, mas sempre é bom relembrar essa questão. E aqui tem uma decisão, não vou divulgar, evidentemente, qual é o ente público, mas nessa situação aqui, houve o pagamento de triênios de forma indevida por um largo tempo. Aí o ente público constatou que estava pagando de forma indevida, que aquele servidor não tinha direito aos triênios, e aí houve uma série de irregularidades. Por exemplo, determinou a devolução, simplesmente. Aí não é o caso de se devolver. Primeiro o município tinha que apurar essa situação, instaurar um PAI, por exemplo, que é um processo administrativo especial, ver como é que chegou esse pagamento, ver se o servidor agiu de boa fé, se ele não tinha ciência de que estava recebendo esse triênio, rever os seus atos. Não, o ente público de forma abrupta foi lá e cortou e determinou a devolução.
sem ao menos calcular quanto. Aí esse servidor ingressou judicialmente, obteve uma liminar, aí o município então começou o caminho certo, mas chegou na conclusão errada. Aí até o desembargador faz um relato bem interessante, e aí o desembargador fala que a administração pública pode e deve rever os seus atos, revogando ou anulando, conforme súmulas do STF, respeitando, contudo, dois princípios, da segurança jurídica e da boa-fé. E aí tem uma decisão do recurso repetitivo do STF, que trata dessa questão, eu até vou ler um trechinho aqui, que diz que, com base nisso, quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra o desconto dos mesmos ante a boa-fé do servidor público. Quer dizer o que isso? Essa é uma decisão que saiu da lata do ministro Benedito Gonçalves, na primeira sessão do STJ, em que ele explica claramente que, se há o erro da administração pública e há o pagamento, de forma, mesmo que seja de forma indevida, cria-se no servidor a falsa expectativa de que esse valor é dele. E que, então, nessa situação, não é possível que o servidor ainda tenha que devolver aquele valor. O município, o ente público, tem que rever o seu ato, suspender o pagamento dos triênios, que é o que aconteceu aqui, então, posteriormente, faz a suspensão do pagamento e o servidor acaba não devolvendo isso, a não ser que ele voluntariamente resolva devolver, mas não é obrigado a fazer essa devolução dos valores. Mas aí, nesse caso, ainda tem mais uma complexidade, que o servidor, até determinado momento, ele não tinha ciência. De um determinado momento em diante, ficou provado nos autos, ele teve ciência de que esse pagamento era indevido e continuou recebendo. E aí... presume que já não estava mais de boa-fé. Exatamente, afastou o princípio da boa-fé. Então, é um caso com uma série de nuances diferentes aqui. E aí, então, o Tribunal de Justiça determinou que ele não devolvesse até aquele momento em que ele não tinha ciência desse pagamento indevido. No momento em que ele teve ciência desse pagamento indevido, até porque houve um procedimento no município e ele continuou recebendo, esse período foi determinada a devolução. E esse valor que ele teria que devolver é o mesmo valor que ele recebia ou seria aplicado algum tipo de correção? É o valor que ele recebia corrigido monetariamente, né? Na verdade, até para repor o valor que ele recebeu. Mas naquele período que ele perdeu a boa-fé, digamos assim. No primeiro momento ele recebia, não tinha ciência, né? Não se tinha aquele conhecimento de que ele não deveria receber, ele recebia de boa-fé. A partir de determinado momento em que ele foi cientificado pelo município e que não houve interrupção e que ele continuou recebendo, mas ali, naquele momento, ele tinha conhecimento, ele já não era do conselho. Que às vezes ela não consulta a ficha financeira, não sabe quais rubricas que está recebendo, e daí não tinha conhecimento de que recebia os triênios, né? Exatamente. E aí, então, determinou-se a devolução desse período. Claro, como disse a doutora, corrigido monetariamente. Aí houve uma nova demanda judicial. O município tentando buscar aquele período anterior e o servidor buscando ser indenizado moralmente. E aí o Tribunal de Justiça deu a palavra final dizendo que aquele período de boa-fé não deveria ser devolvido, mas que também não tinha direito a um dano moral, porque houve um erro na administração pública e que caberia à parte autora fazer a demonstração desse dano sofrido e de sua extensão. Aí o servidor não conseguiu demonstrar esse avalo moral e aí acabou sendo julgado improcedente o pedido de danos morais. Então, uma decisão que eu trouxe aqui, porque achei bem interessante, e que é um caso que a gente vê muito comum, até quero olhar a data aqui do julgamento,
É um caso peculiar, até porque em um momento ele não sabia que recebia e depois perdeu a boa-fé por ele ter conhecimento que era indevido. Exatamente. É um caso recente, fevereiro de 2021, uma decisão do nosso Tribunal de Justiça aqui. Caso bem interessante. E aí tem essa questão que trata, então, da legalidade dos atos da administração pública, dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, também importante. E, doutor, uma outra questão que nós, Departamento Jurídico da FEBERGS, fomos consultados, até examinei hoje o relatório do PAD, em que uma servidora, professora, do município aí, não vou dizer o nome do município, mas uns 300 quilômetros de Santo Ângelo, acabou sendo demitida em função de conduta inapropriada com os alunos. Esses dias nós comentamos aqui a questão das filmagens, né? E foi justamente por aí que se constatou. Então, o que acontecia? Essa servidora, ela não batia nos alunos. Não houve a agressão, mas havia uma conduta inapropriada. A forma como pegava, a forma como tratava. E aí, essa servidora estava num contrato emergencial, contratada de forma emergencialmente. Houve várias denúncias. Essa professora, ela foi removida de educandário, passou por 3 educandários em um curto período de tempo. E aí, em função das denúncias, acabou sendo instaurado, então, uma apuração. E essa apuração, com base nas filmagens e nos depoimentos das colegas, deixou comprovado de forma quase unânime a questão da forma de tratamento. Então, a servidora essa tinha uma conduta inapropriada. Não havia agressão, mas havia uma maneira de tratar rude, poderíamos dizer assim. Não era de agressão, mas era com uma certa rudeza com crianças aí infantil, 2, 3, 5 anos. E aí, após a apuração, acabou então, optando pela demissão da servidora. O parecer jurídico do município foi nesse sentido, que fosse acolhida a conclusão da comissão. A prefeita desse município, então, acolheu o relatório da comissão e acrescentou algumas razões e optou, então, pela demissão. Aí eu fiquei olhando o relatório, lamentavelmente a colega servidora não constituiu advogado, e era importante que ela tivesse constituído um advogado para fazer a defesa, né? Ela não constituiu. Mas aí eu pergunto também, quando se constatou o primeiro fato, qual foi a medida que o município tomou? O município deu um apoio psicológico, além de tomar alguma medida de cunho disciplinar, poderia ter propiciado, quem sabe, até um apoio psicológico, uma rede que nós temos no município para apoiar essa servidora, para que não continuasse com essa conduta, porque não é agressão, é conduta inapropriada. É a forma de se portar. Eu vou dar um exemplo aqui. Pegava e erguia a criança por um braço. Quer dizer, não é assim que tu pega uma criança, por exemplo. E aí o município não deu nenhum apoio, simplesmente deixou a coisa andar, chegou num determinado momento e daí se tornou insuperável, aí teve que demitir. Mas também faltou a colega contratar um advogado para fazer a defesa do pai de questionar essa situação. E agora, depois da demissão, claro, com inúmeros vídeos, relatos, inclusive de colegas, fica difícil reverter essa decisão a nível judicial. Né? Não se tem muito o que fazer. Não se tem muito o que fazer, exatamente. Então é importante que a colega tivesse buscado uma assessoria jurídica. E aqui vai muito naquele papel que a gente fala aqui costumeiramente, a importância do sindicato. Quer dizer, quando tem uma situação
Recorrer ao sindicato, procurar uma ajuda, um auxílio. Isso, seja favorável, desfavorável, seja certo, errado, mas vá até o sindicato, procure o apoio jurídico lá no sindicato para se orientar. A servidora enfrentou um processo administrativo sozinha, né, onde ela se limitou lá com as testemunhas, né, mas ela poderia ter buscado comprovar a sua situação de outras formas, se tivesse um apoio jurídico. Então, a gente sempre fala aqui da importância do papel do dirigente sindical para defender o servidor. Apurar a verdade, claro, eu preciso buscar essa verdade, mas também preciso defender esse servidor. Eu acho que faltou apoio à colega, né, nessa situação, faltou um apoio, tanto do sindicato, um apoio jurídico, um apoio do município, porque o servidor é a máquina da administração pública. Eu sempre digo isso. Se nós não temos um servidor administrativo, se nós não tivermos um professor, não interessa, não adianta, não vai ter vereador, não vai ter prefeito que toque o município. As coisas não andam para frente. O motor da máquina administrativa é o servidor, o motor da educação é o professor. E me parece que faltou esse apoio a essa situação. Nesse caso, no primeiro momento, já que se constatou, poderia ter tido uma advertência sobre a conduta da servidora antes de chegar ao extremo. Exato, faltou uma rede de apoio a essa servidora. Mas são situações que a gente vê nos municípios. É que nem aquela situação de um PAD que nós atuamos aí, em que houve uma situação que envolvia lá cargas de terra. A comissão concluiu que o servidor tem que indenizar o município em tantas cargas de terra, mas não houve uma perícia. Como é que eu vou apurar quais são as cargas, quantas cargas de terra tem que ser indenizada no olho? Então, um abuso da comissão que, com base em depoimentos de que pessoas que viram tais situações, concluiu que ele tem que indenizar o município em tantas cargas de terra. Mas, na verdade, ninguém foi lá medir se realmente era aquele número de cargas, era mais, era menos, né? Além da questão se é que devolvia, se é que devia devolver, que eu já acho que nem é o caso de devolver, ou de indenizar o município, aliás. Mas, sem uma prova pericial. Então, se o servidor, quando enfrenta um bairro, sempre tem que buscar um apoio jurídico. Sempre. Em qualquer situação. Procure o sindicato e busque precisa de uma coisa mais técnica, dependendo da publicidade do caso? Na verdade, vai se buscar a garantia da ampla defesa, do contraditório, para evitar situações como dessa professora aí, que acabou sendo demitida e que agora, muito difícil a reversão do caso. Não tem um cerceamento da defesa. Isso. Acho que estamos chegando no fim. Nosso programa Trabalhador em Foco, que se propõe fazer um debate de assuntos do cotidiano dos nossos servidores da administração pública, trazendo aqui casos práticos para a discussão com os senhores. Nós temos sempre esse foco a nível de servidor na base, o trabalhador lá, que está na linha de frente. Agradecemos a doutora Ariane e amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Forte abraço. Forte abraço.